Sejam bem-vindos ao programa Palestra na Fraternal. É com grande alegria que recebemos o palestrante Paulo Perpétuo com o tema De onde viemos e para onde vamos. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você. Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs em Cristo. Uma alegria muito grande estar aqui mais uma vez para a gente poder compartilhar mais um dos temas do nosso Evangelho, mais um dos temas da doutrina dos Espíritos que nos ajuda no nosso crescimento espiritual. Então, o nosso agradecimento à Rádio Fraternal que nos recebe e nos acolhe com tanto amor, com tanta alegria. Que a gente possa, na noite de hoje, trabalhar esse tema de uma maneira que todos possam vir a compreendê-lo e não que possa confundir a cabeça de ninguém. Nós vamos compartilhar com vocês o tema de onde viemos e para onde vamos. Essa é a pergunta de $1 milhão. Essa é uma pergunta que nós gostaríamos que fosse respondida de bate-pronto para a gente. Que a gente não tivesse que pensar muito a respeito, porque se nós soubéssemos a nossa origem e qual é o nosso destino, a nossa destinação futura, tudo na nossa ideia, na nossa concepção, se tornaria mais fácil. Mas aí, para buscar um tema como esse, nós temos diversos caminhos. Fomos procurar no Evangelho de Jesus, no Velho Testamento, no Evangelho segundo o Espiritismo, nas reportagens históricas, para que a gente entenda quem somos nós, de onde viemos e para onde vamos. E lá no Velho Testamento, nós encontramos no livro de Jó uma passagem onde ele, depois de todas as suas dores e sofrimentos, todas as suas perdas, após perder a sua família, a sua saúde, ele conversa com um amigo chamado Bildade, o suíta. E ele falando a respeito de todas as dores pelas quais ele vinha passando, e Bildade diz a ele que era necessário que ele entendesse que nós somos de ontem e nada sabemos, e que os nossos dias sobre a terra são como sombras. Mas por que como sombras? Porque os nossos dias sobre a terra, eles são nebulosos. Nós não sabemos quantos dias nós temos ainda pela frente e o que é que nos sucederá durante esses dias. E aí a gente vai lá para o Evangelho segundo o Espiritismo. Logo no capítulo 2, nós temos um item ali, o item 5, que tem o título Ponto de Vista, aonde os Espíritos dizem para nós que existe uma diferença que nós precisamos definir para que a nossa existência possa seguir de forma cheia de alegria, cheia de fé e cheia de esperança. Então nós temos o ponto de vista daquele que enxerga a vida da forma material. Então nós nascemos ali de um momento de procriação entre um homem e uma mulher, e ali se dá o nosso nascimento, a nossa criação. Surgimos para o mundo naquele momento e desapareceremos do mundo quando deixarmos o nosso corpo físico. Ou seja, viemos do nada e voltaremos para o nada. Quando nós pensamos de acordo com essa interpretação, nós vemos que seria muito pouco. De que valeria toda uma existência? De que valeria toda uma luta? Toda uma busca de crescimento e de aprendizado, se isso não pudesse ser utilizado além dos poucos dias que nós passamos pela Terra. Então essa pergunta, se viemos do nada, mas nós ouvimos, nós sabemos que Deus não cria nada. O nada não pode produzir coisa alguma. Então essa leitura, ela não traz muita paz, não traz muita alegria para o nosso conhecimento, para o nosso dia a dia. Porque senão, qual o objetivo? Amar os nossos filhos, os nossos cônjuges, os nossos amigos, ser bons para com as pessoas. Por que investirmos até mesmo nas coisas da matéria, se quando esse corpo terminar todas as suas energias, que nós não sabemos com quanto tempo de idade isso vai acontecer, eu não puder aproveitar mais nada. Se eu não reconhecerei mais as pessoas com as quais eu convivi. E só de pensar que elas também não me conheciam antes. Então essa seria uma visão vazia. Tem um escritor chamado José Carlos de Luca,
Ele escreveu um livrinho muito interessante chamado Sempre Melhor. É quase como aquele Minutos de Sabedoria do Pastorino. É uma lição por dia. E em uma delas ele diz assim para nós: o instante é o mesmo para aquele que se entrega ao fracasso, como para aquele que decide lutar pela vitória. Então, nesse exato instante da nossa existência, nós temos diversas opções a fazer. Nós podemos nos entregar ao comodismo, à preguiça, como nós podemos resolver construir um mundo novo a partir daquilo que nós conhecemos, a partir das experiências que nós adquirimos. Então, essa questão do ponto de vista, tem até uma outra escritora, Jandira Manzour, ela tem um poema que ela fala assim: o escuro pode ser claro, o frio pode ser quente, tudo depende do quê? Do jeito que a gente vê. Então, se eu olhar a vida como algo que tem um início e tem um fim, gente, que vida mais vazia é essa? Mas se nós olharmos diretamente para a nossa existência, como algo que, como diz Jó, somos de ontem, temos um precedente, trazemos uma bagagem espiritual e sabemos das responsabilidades do convívio com aqueles que hoje estão ao nosso lado. Por quê? Porque trazemos uma vida, uma existência do passado para trabalhar nesse presente e com isso construirmos o nosso futuro. Aí a coisa começa a tomar uma forma diferenciada. Agora eu já sei, pelo menos, que eu fui criado em algum momento. E fui criado por quem? Por um Criador absoluto que cria todos e todas as coisas. Fui criado por Deus, com um determinado objetivo, porque segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo, todos os espíritos criados são criados para uma missão determinada, uma missão individual. Não existe dois espíritos com a mesma missão. Podemos dividir responsabilidades. É onde nós entendemos que começa a se formar as famílias, a união entre seres que têm a mesma afinidade, ou até mesmo vão dividir a mesma missão. Então, isso nós podemos compreender. E isso começa a fazer um pouco mais de sentido. Quando eu percebo que as coisas que acontecem hoje, e que se eu fizer uma análise bem cuidadosa, bem acurada, olhar para mim mesmo, reconhecer os meus acertos, reconhecer os meus erros, reconhecer os meus vícios e as minhas virtudes, e começar a enxergar quem eu sou, da onde eu vim, eu consigo identificar perfeitamente qual é a missão que eu tenho nessa existência. Então, tudo começa a funcionar de uma maneira muito mais correta, quando eu descubro o valor que eu tenho diante da humanidade, a responsabilidade que eu tenho com aqueles que convivem comigo. Hoje a gente ouve muito falar que o grande problema da humanidade hoje é o desamor. Mas se a gente faz uma análise, existe um problema ainda maior, a indiferença. O desamor não deixa de ser um sentimento. A indiferença é a falta de todo e qualquer sentimento. É o olhar para o meu próximo, é o olhar para aquele que convive comigo e perceber que eu não o vejo. É como se ele não existisse para mim. Então eu tenho olhos apenas para a minha individualidade, apenas para o meu personalismo. E hoje a gente aprende que quando nós caminhamos sozinhos, nós podemos até andar mais rápido, mas quando nós estamos acompanhados de pessoas que têm o mesmo objetivo que nós vamos muito mais longe. A nossa caminhada se torna muito mais segura. Então busquemos dentro do nosso coração. O que é? Quais são as coisas que mais me incomodam? Quais são os sentimentos que eu ainda sinto que eu preciso trabalhar? Lembra de Santo Agostinho no Evangelho segundo o Espiritismo? Vamos fazer aquele inventário moral todos os dias e ver o que é que mais pega ainda no meu dia a dia, que eu ainda não consigo trabalhar de acordo com os ensinamentos do nosso Mestre Jesus, e vamos fazer um esforço para trabalhar em cima daquilo, nos melhorarmos um pouquinho por dia. Assim como a evolução não dá saltos, nós também não precisamos ter pressa. Somos seres eternos,
como diz Jó, somos de ontem e não temos amanhã. O amanhã, quando chegar, ele será hoje novamente. Hoje eu sou o resultado de tudo aquilo que eu construí, não só nessa existência, nos dias que se passaram, mas também de tudo aquilo que eu construí em outras existências. Uma confusão que não se pode fazer. O espírito, ele é único, ele tem uma única vida. E essa vida é repleta de diversas existências. Como nós encontramos no túmulo de Allan Kardec. Nascer, morrer, renascer e progredir sempre. Então é assim que o espírito progride. Ele progride quando aqui na Terra, encarnado, ele progride quando se encontra na espiritualidade. Muitas pessoas pensam que ao desencarnar, ele vai estar lá tocando a harpinha, sentadinho numa nuvem. Não, o progresso ele continua. Porém, tudo aquilo que o espírito progredir, quando na erraticidade, quando na espiritualidade, na verdadeira vida, ele tem que colocar à prova aqui. Então é para isso que nós reencarnamos. Nós reencarnamos para provar que os nossos objetivos, que aquilo que nós determinamos, o nosso planejamento, nós realmente estávamos prontos para colocar à prova. Então, quando a gente toma novamente um corpo físico, quando a gente abraça novamente uma nova família, um novo pai, uma nova mãe, nós trazemos dentro de nós um sentimento de reparação para com todos aqueles com quem nós erramos. Um sentimento de melhora de tudo daquilo que a gente não fez assim tão bem. E a gente começa a perceber algumas nuances que a gente não entendia antes. Por exemplo, quando nós desencarnamos, é a primeira coisa que acontece. Qual é o primeiro sentimento que a gente não entendia direito e que quando a gente desencarna vem à nossa mente? Continuo vivo. É a primeira coisa que a gente percebe. Não é verdade que eu continuo vivo? A partir daí, a gente começa a perceber outras coisas. Analisando a nossa vida, quando encarnados, fala, eu não era tão bom quanto eu pensava que era. Cometi diversos erros. Essa análise é importantíssima para o nosso crescimento. A sinceridade que nós temos com os nossos pensamentos, a sinceridade com o nosso coração, faz com que a gente tome as melhores decisões. Quando encarnados, nós ainda enganamos a nós mesmos, gostamos de viver uma vida de enganação. Então, quando desencarnamos, não conseguimos mais enganar a nós. Então, precisamos realmente trabalhar com afinco a nossa melhora. Sabendo agora que somos eternos, sabemos que depois de planejarmos muito bem uma nova encarnação, receberemos a oportunidade de voltar ao lado de pessoas que amamos, ao lado de pessoas que prejudicamos, ao lado de pessoas que nos prejudicaram, para, através do perdão, angariarmos mais amigos. Porque o grande objetivo das existências terrenas é que possamos sair daqui com um número de amigos e pessoas que se amam muito maior do que quando aqui chegamos. A gente fala muito em legado. Qual o legado que nós queremos deixar? Quando nós formos para a pátria espiritual, precisamos deixar como legado um mundo um pouco melhorado, graças ao nosso esforço, graças ao nosso trabalho. Então, a dedicação para que a nossa vida cresça, não só em anos de vida, mas cresça em conhecimento espiritual, cresça em felicidade, cresça em busca da perfeição. Isso é muito importante para todos nós. Todos os dias nós recebemos uma oportunidade muito grande do Criador. Todos os dias nós temos uma tela em branco que nós precisamos trabalhar. Então vamos lá pegar a tinta, pegar o pincel, escolher a melhor imagem que nós queremos pintar para nós mesmos. Como é que eu consigo analisar os meus dias sobre a Terra? Antigamente nós tínhamos aquele calendário que era uma folhinha que tinha apenas o dia. Então, dia 23, dia 24, dia 25, nós precisamos viver como se arrancar aquele dia da folhinha e escrever atrás dele todas as minhas realizações naquele dia. Hoje eu encontrei uma pessoa na rua que sorriu para mim.
Hoje eu consegui dar um bom dia para uma pessoa com a qual não conversava há anos. Hoje eu consegui olhar o meu irmão, que ainda comete determinados erros, com um olhar mais compassivo, com um olhar mais compreensivo. Nós aprendemos no Evangelho de Jesus que nenhuma ovelha do rebanho do Pai se perderá. Mas nós ainda insistimos em julgar as pessoas que agem, pensam e falam de maneira diferente da nossa. Então não somos nós também ovelhas desgarradas do rebanho do Pai? Não precisamos do apoio dele tanto quanto esses que nós julgamos errados? Então, mais importante do que isso, não é melhor pegarmos todos os dias essa folhinha da parede e escrevermos essas realizações para que possamos nos melhorar e ter ali gravado, identificado o que nós precisamos fazer, do que simplesmente arrancar aquela folhinha da parede, amassar e jogar no lixo. Porque é assim que muitos agem. Sabe? Quando eu paro para pensar, quando chega ao final de um dia, na última hora, no último minuto, qual é o pensamento que me ocorre? Lá se foi mais um dia de vida, ou agora eu tenho menos um dia de vida? Porque a pessoa que tem a visão de que veio do nada e vai partir para o nada, ele tem sempre menos um dia de vida. Cada dia que passa é um dia a menos que ele tem. Enquanto para aquele que enxerga a pluralidade das existências, para aquele que enxerga a vida futura, cada dia ele tem um dia a mais de vida, um dia a mais de realizações, um dia a mais de aprendizado e de crescimento. Tem uma história que eu li outro dia, o cara fala assim, quando você está comendo aquela bacia de jabuticaba, você olha para a bacia e tem menos jabuticaba do que você comeu. Qual é o seu sentimento? É um sentimento de pesar? Ou, a partir daquele momento, você passa a saborear com muito mais gosto as jabuticabas que restam na bacia? Assim são os nossos dias sobre a terra. Todos eles precisam valer a pena. Nós precisamos viver todos os dias como se fosse o último dia da nossa existência. Porque um dia a gente acerta. E o dia que a gente acertar, ele tem que ter valido a pena. Existe um sábio da antiguidade que ele diz assim, o seu último dia de vida sobre a terra tem que ser tão bom que você tenha vontade de revivê-lo. Então, quando nós fazemos o bem, quando nós amamos o nosso próximo, quando nós aprendemos a perdoar, é um dia que realmente valeu a pena. É quando a gente bota a cabeça no travesseiro, e não é o travesseiro que dá o bom sono para nós. O que dá o bom sono é a consciência tranquila. É a certeza de que nós fizemos tudo aquilo que nós podíamos fazer. E aquilo que porventura tenhamos deixado passar, porque não prestamos a devida atenção, que nós tenhamos a oportunidade no dia seguinte, ao acordar, de nos lembrarmos disso, para darmos sequência ao nosso projeto de sermos um homem melhor. Paulo de Tarso insistiu tanto de que era necessário abandonarmos o velho homem para que o homem novo se apossasse de nós, para que o homem novo tomasse a forma da nossa existência, porque aquele que está em Cristo, de Cristo é. Não é isso que ele dizia para nós? Então precisamos seguir esses verdadeiros exemplos, apagar o nosso personalismo, dar oportunidade de que o mundo aprenda conosco para que nós possamos aprender com o mundo. O universo foi feito para nos ensinar, mas nós precisamos abrir a nossa mente para que possamos ter a oportunidade de aprendizado. O aprendizado ele está aí o tempo todo. O aprendizado ele foi colocado de forma aberta para que todos pudessem se aproveitar dele, mas ele precisa ser aproveitado colocando-o em prática todos os dias. Existe uma diferença entre conhecimento e sabedoria. Conhecimento a gente adquire aqui, nos livros. Conhecimento a gente adquire ouvindo uma palestra, conhecimento a gente adquire ouvindo as pessoas falarem, mas sabedoria é quando nós colocamos em prática todo o conhecimento adquirido. Quando nós paramos de dizer, como dizia o imperador Marco Aurélio, paramos de dizer que o homem precisa ser bom e nos tornamos um homem bom.
Nesse momento a gente percebe o conhecimento se tornando sabedoria. Quando nós deixamos de julgar o nosso próximo, quando nós trabalhamos a indulgência para com os erros alheios, porque ser indulgente é reconhecer que o outro tem tanta capacidade e probabilidade de errar quanto nós também o temos. Reconhecermos-nos como iguais, como todos filhos de Deus. Um dos ensinamentos mais importantes de Jesus. O sol nasce sobre bons e sobre maus. A chuva cai sobre justos e sobre injustos, porque somos todos filhos do mesmo Pai. Então, se nos agarrarmos ao pensamento de que essa vida seja única, perderemos a grande oportunidade de enxergar no futuro um verdadeiro porvir. Porvir é aquilo que nós enxergamos que traz expectativa, que traz desejos novos, traz ânsia de transformação. Estamos aqui para nos transformar todos os dias. Não somos seres acabados, somos seres em construção. E esse trabalho de construção, ele precisa ser minucioso. Porque se nós pegarmos uma casa, derrubarmos essa casa e resolvermos construí-la sem prestarmos atenção nos detalhes, sem sermos minuciosos, talvez a gente cometa o erro que não dá nem para morar dentro dessa casa. Então, no trabalho da nossa construção pessoal e espiritual, nós precisamos ser minuciosos, tratar cada detalhe, enxergar o quanto é importante fazer o bem, o quanto nós necessitamos uns dos outros. Quando a gente fala que ninguém vive sozinho, é justamente por causa disso. O nosso crescimento se dá a partir do quanto nós conseguimos nos doar aos outros, o quanto nós conseguimos doar do nosso tempo, não daquilo que nos sobra, mas daquele pouco que temos para aquele que ainda necessita de algo. É muito fácil fazer a caridade, como diz o nosso Evangelho, sabe? Fora da caridade não há salvação. É muito fácil fazer a caridade pondo a mão no bolso, quando nós temos o bolso recheado de moedas. Mas é muito difícil fazermos a caridade quando tudo que nós temos é uma palavra amiga, é um sorriso, é um ombro, é um ouvido para emprestar para aquele que está necessitado de falar. E assim, nós vamos construindo o nosso futuro não sozinhos. Vamos construindo o nosso futuro acompanhado desses irmãos que um dia nós estendemos a mão para ajudar. E quem sabe amanhã no futuro serão eles a nos dar o amparo e o apoio que nós precisamos. Nós aprendemos até mesmo com as histórias ditas infantis. Nós temos lá no livro Alice no País das Maravilhas, quando ela chega numa bifurcação, ela pergunta ao gato, mas qual o caminho que eu devo tomar? E o que o gato diz para ela? Para quem não sabe aonde vai, querida Alice, qualquer caminho serve. Então, esse planejamento do qual nós falamos é isso. Já descobrimos, fomos criados por um Criador cheio de amor e bondade. Estamos aqui para cumprir uma missão. Agora vem o planejamento para onde nós queremos ir. Porque para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. E nós não podemos nos dar ao luxo de tomar qualquer caminho. É importante que tenhamos um objetivo. E é importante que escolhamos a melhor rota para atingir esse objetivo. Mesmo que essa rota, às vezes, se apresente diante de nós com pedras, com espinhos, não importa. A melhor rota nem sempre é a rota mais fácil, mas é a rota que nos levará até o nosso objetivo em segurança. O nosso objetivo hoje, atingirmos a felicidade, atingirmos a perfeição, não absoluta, a perfeição absoluta só cabe a Deus, nosso Pai que está nos céus. Mas que possamos demonstrar a hereditariedade divina que nós carregamos em nós. A perfeição daqueles que são filhos do nosso Pai que está nos céus. Certo? É pela sua muita luta, é pelo seu esforço na busca pela felicidade que nós demonstraremos a nossa filiação divina. Mas sabendo que essa felicidade não pode ser encontrada sozinho. Então tem uma história que ela fala assim, busque com afinco a felicidade. Procure em todas as grotas, procure em todos os buracos, em todos os cantos, no meio das matas.
E quando a encontrar, pare na porta e aponte para os demais. Felicidade é por aqui. E seja o último a entrar nesse reduto, porque quando você entrar, todos estarão te esperando de braços abertos e um sorriso de agradecimento nos lábios. Porque o agradecimento é tudo que nós podemos ter. Por termos sido criados, por recebermos a oportunidade dessa e de diversas encarnações, por recebermos a oportunidade de sermos melhores todos os dias da nossa existência, a oportunidade da nossa família, a oportunidade dos nossos amigos, a oportunidade dessa doutrina bendita que abre os nossos olhos e abre as nossas mentes. Somos de ontem, como diz o amigo de Jó, mas saibamos construir o amanhã a partir das experiências que trouxemos de ontem. Façamos do dia de hoje o momento mais importante. Vamos dar àqueles que convivem conosco todas as oportunidades que gostamos de pedir a Deus. Todos os pedidos que façamos ao Pai, que eles possam envolver aqueles que convivem ao nosso lado, aqueles com os quais ainda não conseguimos nos dar muito bem. Aí peçamos com mais afinco, porque esses são os irmãos que trabalharão conosco o nosso crescimento. Dizem que não identificamos o erro no nosso irmão se não tivermos esse erro dentro de nós. Ah, mas eu lembro desde os primeiros dias, desde a mais tenra idade, eu nunca cometi esse tipo de erro. Então, trazemos na nossa bagagem espiritual. Se não é dessa existência, ele vem me acompanhando de outras vidas, para que eu possa eliminá-lo neste momento. Sabe aquele ditado, aqui se faz, aqui se paga? É exatamente isso. Cometi diversos erros, diversas atrocidades, diversas sandices numa determinada existência. Vou para a parte espiritual, aprendo, progrido, ouço aquilo que os mentores têm para me dizer. E agora, onde é que eu vou retornar para mais uma vez resgatar todas as dívidas contraídas? Onde as dívidas foram contraídas. E assim retornamos à terra. E mais uma vez damos graças ao nosso Pai e pedimos a Ele a força para podermos cumprir com as nossas missões individuais. Não temos como cumprir a missão do próximo. Muitas vezes cometemos esses erros, principalmente com os nossos filhos. Queremos evitar que eles passem pelas suas próprias dores. Se assim o fizermos, evitaremos o crescimento deles e seremos responsáveis pelo tempo perdido que eles tiverem por conta da nossa ineficácia como verdadeiros genitores, como orientadores. Eu gosto sempre de lembrar uma pergunta que o Evangelho segundo o Espiritismo faz para os pais, que um dia Deus lhe perguntará: o que fizeste dos filhos que coloquei sob sua responsabilidade? Que nesse dia as nossas respostas possam ser as melhores. Trabalhei com eles o amor, trabalhei com eles o perdão, trabalhei o respeito, trabalhei com eles os valores, a ética, para que eles também me ajudassem na construção da minha vida futura. Estamos todos interligados. Como eu disse, a vida do espírito é uma só, mas são diversos personagens interligados uns aos outros que nos trouxeram até o dia de hoje, que nós saibamos aproveitar ao máximo. Alexandre o Grande, conta-se uma história, que quando ele estava próximo do seu desencarne, ele fez 3 pedidos. E os pedidos eram o seguinte: primeiro, ele queria que o seu caixão fosse carregado pelos maiores médicos e cientistas da época. Ele queria que as suas mãos fossem colocadas para fora do caixão. E ele queria que todas as suas riquezas, todos os seus bens, fossem espalhados pelo caminho que seria levado o seu cortejo fúnebre. E aí, aqueles que administravam as coisas junto com ele perguntaram: mas por que esses desejos? Qual é o objetivo? Ele respondeu: primeiro, para que os médicos e cientistas percebam que eles podem muito, eles sabem muito, mas eles não podem tudo. As minhas mãos do lado de fora do caixão, para que todos vejam que de mãos vazias nós viemos ao mundo,
E assim nós retornaremos à pátria espiritual. E todas as minhas riquezas espalhadas pelo chão, para que todos percebessem que tudo aquilo que é matéria e que foi conquistado aqui permaneceria. Só levamos para a pátria espiritual no nosso retorno, na continuidade da nossa vida, para o local onde nós planejamos estar no futuro, aquilo que realmente importa. E o que realmente importa é o amor que carregamos dentro do nosso coração. A alegria de conviver com todos os tipos de pessoas, das mais diferentes possíveis, para que possamos aprender sempre mais e mais e mais a importância do perdão de todos aqueles que erraram para conosco e a importância da humildade, de pedirmos o perdão por todos os erros cometidos. Dessa maneira, sabendo de onde viemos, aonde estamos, com certeza nós poderemos planejar de forma segura estarmos amanhã num lugar muito melhor e ao lado de todos aqueles que em algum momento das nossas existências passaram pelas nossas vidas, porque nós deixamos em suas vidas as nossas marcas e carregamos em nós a marca de todos aqueles que passaram por nós. Que Jesus nos abençoe. Acabamos de apresentar mais um programa Palestra na Fraternal. Sempre uma palestra diferente com temas ligados à doutrina espírita. Assista pelo YouTube, pela TV Fraternal e também no Facebook. Ouça pelo aplicativo da Rádio Fraternal e pelo site fraternal.net.br. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.